Entre os anos de 1870 e 1940, um fenômeno tomou conta das ruas de várias cidades do leste da Ásia. Um novo meio de transporte chamado rickshaw, claramente inspirado nas carruagens, passou a fazer parte do dia a dia de muita gente. A principal característica é que ele era puxado por pessoas, sendo uma alternativa de transporte mais econômica para a população. Tinha rickshaw no Japão, em Singapura, na Índia, na Malásia e principalmente na China. Para você ter uma ideia, a profissão de puxador de rickshaw em Pequim era bastante comum. A cidade tinha cerca de 60 mil puxadores nos anos 20. Só que, como dá para se imaginar, essa atividade ela não é das mais fáceis, tanto no aspecto físico mesmo, quanto na questão do retorno financeiro, que está longe de ser um dos melhores. Num país como a China, marcado pela desigualdade, a vida pode ser muito dura com aqueles que não são privilegiados, como, por exemplo, com os puxadores de rickshaw. Na década de 30, o escritor Lao Tse, considerado um dos mais importantes escritores da China moderna, viu no trabalho dos puxadores de rickshaw uma oportunidade de traçar um panorama dos problemas sociais da sociedade chinesa. Após pesquisar bastante e coletar bastante material, o Lao Tse escreveu essa obra aqui, O Garoto do Rickshaw. Esse é um livro que nos faz pensar até onde a autoconfiança e o otimismo de um indivíduo pode aguentar diante de uma realidade injusta e desanimadora. Eu queria agradecer à editora Estação Liberdade pelo envio desse exemplar aqui do Garoto do Rickshaw, que está com uma edição muito bonita, né? Essa capa toda é muito bonita, mostra um panorama da cidade, né? E você também tem esse envernizado aqui no título. Realmente ficou uma edição muito bonita. E ele também, o especial dessa edição é que ela é traduzida direto do chinês, pela Márcia Schmaltz. O livro é ambientado entre os anos de 1920 e 1930, no período pré-revolução, ou seja, um período que é anterior à chamada República Popular da China, que foi proclamada pelo ditador Mao Tse-tung. Temos a história de um personagem chamado Shang Zi, um jovem bem humilde que saiu do campo após a morte dos pais e foi para a cidade de Pequim para tentar ganhar a vida. Como ele sempre fez trabalho braçal, se tornar puxador de rickshaw acabou sendo a melhor alternativa. O Shang Zi foi criando gosto pelo trabalho, além de que ele conseguia ser um profissional exemplar. Ele era muito honesto e também sempre tinha muita confiança em si mesmo, principalmente por conta da sua força física, que era uma enorme vantagem naquela atividade. Para trabalhar, ele tinha que alugar o rickshaw, o que dava muito pouco retorno de dinheiro para ele, já que boa parte dos ganhos era separado para pagar o aluguel. Por isso, o maior sonho do Shang Zi era comprar o seu próprio rickshaw. Dessa maneira, ele poderia se tornar independente e também ter uma vida mais confortável. Ele poderia, inclusive, arrumar um emprego fixo, sabe? Puxando o rickshaw para alguma família, o que renderia para ele muito mais tempo e também, em muitos casos, poderia render casa, roupa e comida. Só que, pouco a pouco, a realidade começa a dar as caras, digamos assim. Gente com má intenção, pessoas interesseiras e todo tipo de complicação começa a aparecer na vida desse personagem. Ao longo do tempo, toda aquela autoconfiança, a inocência que ele tinha, inclusive, tudo vai se perdendo. Os pensamentos dele, que eram sempre cheios de expectativas positivas, passam a ser preenchidos por remorsos. Tem uma frase no livro que expressa bem essa ideia. Ela diz o seguinte: o passado estava se tornando um pesadelo que lhe roubava a fé no futuro. O Garoto do Rickshaw não é limitado apenas à história do Shang Zi, sabe? Ele é muito mais amplo que isso. Esse livro é um verdadeiro retrato da China daquele período, principalmente do dia a dia dos marginalizados naquela sociedade. Em vários trechos, o Lao Tse se preocupa em narrar coisas que as pessoas mais pobres tinham que fazer para conseguir o seu sustento ou o sustento da sua família, que vai desde trabalhar sem descanso até trabalho infantil ou prostituição. O Lao Tse detalha especialmente a situação das mulheres nesse contexto. Ele fala, por exemplo, da diferenciação que era feita entre o papel de uma mulher considerada feia e o papel de uma mulher considerada bonita. As que eram consideradas feias iam acabar inevitavelmente se tornando mães, né? Tendo a obrigação de cuidar de toda a família. Já as que eram bonitas, elas poderiam ser vendidas, por exemplo, vendidas mesmo, como um produto.
Outro aspecto que ele aborda é o medo que muitos sentiam com o fim do inverno e o início da primavera. Quando o inverno acabava, a sopa dos pobres parava de ser distribuída, também não tinha mais como comprar cereal no crédito e também não tinham mais doações. É como se, com a chegada do sol da primavera, todos os problemas das pessoas mais pobres tivessem acabado. Infelizmente, esse importante escritor, o Lao Tse, teve um fim bastante trágico. Ele foi acusado durante a Revolução Cultural, já no governo do Mao Tse-tung, de ser um capitalista e também um antirrevolucionário. Por esse motivo, ele foi perseguido, capturado e espancado na frente de várias pessoas, junto com outros artistas e escritores, no dia 23 de agosto de 1966, num local conhecido como Templo do Confúcio. Depois dessa sessão de tortura e humilhação, ele foi libertado. Só que na madrugada do dia seguinte, o Lao Tse decidiu se suicidar e pulou no lago da cidade, onde acabou morrendo afogado. Um ponto interessante que mostra a importância desse escritor vem do fato de que, ao que parece, ele teria sido o ganhador do Nobel de Literatura de 1968. Só que, como ele havia falecido 2 anos antes, a Academia Sueca decidiu não dar o prêmio. Então, naquele ano de 68, quem acabou sendo o premiado com o Nobel foi o japonês Yasunari Kawabata. O Garoto do Rickshaw foi uma das grandes leituras que eu fiz esse ano, sinceramente. Não é por menos que esse livro aqui é considerado um dos grandes clássicos da literatura chinesa. Escritores importantíssimos como Charles Dickens, Victor Hugo ou muitos da literatura russa mostraram para os seus leitores, através de críticas sociais, aquilo que muitos não queriam ver. Acho que no caso da China, o Lao Tse cumpre muito bem essa função. O Garoto do Rickshaw é um livro que, nas suas 300 e poucas páginas, nos apresenta uma verdadeira luta pela sobrevivência num contexto marcado pela desigualdade. É isso, espero que você tenha gostado da resenha. E se você também gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, em que basta você efetuar qualquer pedido através desses links que o canal recebe uma pequena comissão. E é aquilo de sempre, se você gostou do vídeo, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal para ficar sabendo das novidades, também deixa um comentário e compartilhe esse vídeo para os seus amigos através das redes sociais. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!